Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Trade de Valor. Meu nome é Felipe Dabu e no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre como é que a gente pode reconstruir a nossa carteira no pós-crise, né? Depois da crise. Então esse foi um vídeo muito solicitado aí pelos amigos que entraram em contato comigo. Pô, Felipe, deixei de utilizar stop em algum trade que eu estava fazendo, acabou virando investimento forçado. O que fazer agora? Quais atitudes eu devo tomar? Devo me desfazer da posição com prejuízo? Tá? Então isso que a gente vai ver hoje, não só para os amigos que fazem trade, né? Tem uma carteira de trade, uma carteira operacional, mas também para o pessoal aí que curte um buy and hold, curte investir mais pensando no longo prazo, né? E também não sabe o que fazer, aonde aportar o dinheiro, quais setores vão se recuperar mais rápido. Isso tudo a gente vai cobrir aqui hoje, beleza? Eu fiz uma apresentação aqui para a gente ir acompanhando alguns pontos, alguns aspectos importantes e a gente ao mesmo tempo vai vendo aí também gráficos, fundamentos, eu vou mostrando para vocês de tudo, beleza? Então, como saber quais ativos você deve manter e de quais você deve se livrar? Isso que a gente vai abordar hoje. Bom, o primeiro ponto que eu queria entrar com vocês é o seguinte, tá? Antes de mais nada, só quero deixar aqui bem claro, tá? Que nenhuma dessas orientações é alguma recomendação de compra ou venda de algum ativo, tá? Não é esse o objetivo aqui. O objetivo aqui é mostrar para vocês qual é a minha opinião, qual é a estratégia que eu adoto, tá? Eu não tenho autoridade para recomendar qualquer investimento, qualquer tipo de investimento para vocês, tá? Eu não sou analista de valores imobiliários, então esse vídeo é estritamente educacional e representa a minha opinião aqui, beleza? Bom, agora a gente já pode prosseguir. Então, antes de mais nada, você deve se organizar. Tá? Eu falo isso para todo mundo que vem pedir aí orientações com relação à carteira, né? Felipe, o que eu devo vender, o que eu devo comprar, o que você acha, qual que é a tua opinião? Para isso, cara, você tem que desenhar o plano, tá? Você tem que saber de cara, na ponta da língua, qual que é o teu objetivo com essa carteira, tá? Investimento ou trade? Vocês sabem que eu gosto de separar essas duas coisas. Então tem gente que quer ter uma carteira para o longo prazo, tá? E aí o cara vai adotar uma estratégia de buy and hold, eu já falei qual que é a diferença aqui, né, entre o investidor e o especulador. Tem um vídeo que eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você não saiba ainda. E o cara vai utilizar a estratégia de buy and hold, né? A estratégia dele vai ser totalmente diferente do cara que somente tem uma carteira de trade, né? De alguns ativos que ele mantém ali, seja no curto prazo, seja num prazo mais longo, que é o position, durante algumas semanas, alguns meses, tá? Para vender a um preço mais caro. Então, o teu objetivo, você tem que anotar no papel, tá? A minha carteira é de investimento. Eu tenho um horizonte de resgate de 5, 10 anos, tá? Ou então a minha carteira é de trade. Eu quero fazer swing trade, eu quero comprar um ativo hoje e vender daqui 3 dias a um preço maior. Ou então eu quero comprar um ativo hoje e vender daqui algumas semanas, alguns meses num preço maior, no caso do position. Isso você tem que saber na ponta da língua, tá? Se você não souber isso, não tem como te ajudar, não tem como definir qual uma estratégia específica que você possa seguir, que você possa adotar. Tá? Então, antes de mais nada, defina qual que é o perfil da sua carteira. E cada um vai ter uma tolerância de risco diferente, tá? Isso vai de cada um vai ter um perfil totalmente diferente. Bom, vamos começar falando das carteiras de investimento para o longo prazo, tá? Buy and hold. Então, esquece trade, tá? É o cara que compra alguns ativos acreditando na alta do preço e também eventualmente no pagamento de dividendos daqui a alguns anos, tá? 5, 10, 15, 20 anos. É o cara que está pensando lá na frente, tá? Então a primeira coisa que você deve se atentar quando for reorganizar a sua carteira de longo prazo são os fundamentos dos ativos presentes na carteira. Faça uma análise das empresas da tua carteira, classifique elas de acordo com a qualidade desses ativos, tá? Então tem muita gente que veio falar comigo aí que tinha diversos papéis em carteira. A gente já vai ver o que eu acho disso, tá? De ter assim mais de 20, 30 empresas numa carteira de longo prazo, e algumas dessas empresas elas não tinham qualidade, elas não tinham fundamentos, tá? Eram empresas que tinham patrimônio menor do que dívida, eram empresas que não davam lucro, tá? Então assim, você não vai querer manter ações desse tipo de empresa que não dão lucro ou que possuem uma dívida maior do que o patrimônio. É muito provável que essas empresas não recuperem o valor de cotação pré-crise, tá? Ou se um dia recuperarem, vai demorar muito mais tempo do que empresas de qualidade, empresas que apresentam lucro líquido recorrente, crescente, têm uma dívida que é bem menor do que o patrimônio, receita crescente, ativo crescente, tudo aquilo que a gente já conhece, que quem acompanha o meu trabalho aqui sabe como é que eu identifico, né, quais são as empresas de qualidade.
Então, vocês têm que estar sempre atentos a isso, tá? Bom, essas empresas de excelente qualidade, você jamais deve pensar em vender se o teu objetivo é longo prazo, tá? Você vai fazer a tua análise fundamentalista lá e vai perceber que essa é uma excelente empresa, tá? Você não vai vender uma excelente empresa. Eu não vou vender Itaúsa, eu não vou vender WEG, eu não vou vender Magazine Luiza da minha carteira, tá? Eu vou manter esse tipo de papel. Ah, Felipe, mas está caro, indicador fundamentalista está caro. Beleza, então você não compra, você espera o preço, né, o mercado se tornar racional novamente, o ativo voltar para o preço que ele vale, entre aspas, para comprar mais. Você não vende esse tipo de papel, tá? Bom, então empresas boas, você vai buscar comprar mais se os indicadores fundamentalistas te mostrarem que realmente vale a pena, tá? Vou dar um exemplo para vocês, saindo um pouquinho aqui do full screen, tá? Eu vou entrar no site Fundamentos aqui, que é o site que eu utilizo para analisar quais são os fundamentos das empresas. Uma empresa que o pessoal está comentando muito e que está barata, uma empresa de excelente qualidade, é a Banco do Brasil, tá? Banco do Brasil, quando a gente olha para os fundamentos de Banco do Brasil, a gente vê uma empresa que tem o ativo crescente, operações de crédito do banco crescentes, né? Depósitos crescentes, patrimônio líquido, a empresa tem um patrimônio líquido gigantesco. Quando a gente olha para os demonstrativos de resultado, né? a gente só vê gráfico crescente, tá? E o lucro líquido, que é o mais importante, a empresa apresenta lucro líquido recorrente e crescente. Então, ano após ano, a empresa está lucrando cada vez mais, tá? Isso aqui é uma empresa em amplo crescimento, uma empresa boa. Você não vai querer se desfazer de Banco do Brasil. E quando a gente olha os indicadores fundamentalistas de Banco do Brasil, olha aqui, PL, tá? 4. Porra, cara, tá baratíssimo isso aqui. PVP, 0,74. Então a empresa tá valendo mais, tá? O preço está abaixo do valor patrimonial dela. Então essa é uma empresa, ó, dividendos, 9,4% de yield nesse preço que está cotado agora. Então esta é uma empresa boa, meus amigos. Esta é uma empresa que você vai querer manter na tua carteira, independentemente de crise ou não, tá? E que eventualmente, se você tiver caixa, você vai comprar mais. Diferente, por exemplo, de uma empresa ruim. Quer ver uma coisa? Gol, tá? Gol, PL negativo, ROI baixo, PVP negativo. Quando a gente olha os fundamentos de Gol, ativo crescente, dívida líquida, beleza, patrimônio, não existe. A empresa não tem patrimônio, a empresa tem dívida, tá? Ela carrega uma dívida, você está comprando dívida, você não está comprando ativo. E o lucro líquido não tem também, a empresa só dá prejuízo. Então vocês estão entendendo qual que é a diferença, tá? De uma empresa boa para uma empresa ruim. Isso que a gente tem que se atentar, tá? Então você aí que tem tua carteira de longo prazo, tá meio perdido agora na crise, classifica, cara, entra no site Fundamentos, vê lá os indicadores fundamentalistas, vê alguns aspectos sobre a empresa, pesquisa sobre a empresa, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal só como avaliar se as empresas são boas para investir no longo prazo ou não. Eu também vou deixar o link aqui na descrição e vou tentar deixar um card aqui em cima. Então assim, as empresas ruins, você corta as perdas e assume o prejuízo, tá? Que sirva de lição para você nunca mais investir numa empresa, colocar uma empresa na tua carteira de investimento de longo prazo que não possua fundamentos, tá? Que não seja de qualidade. E com o caixa proveniente da liquidação dessas posições perdedoras, você pode muito bem aportar em empresas mais promissoras e concentrar a sua carteira de investimentos em uma ou duas empresas de cada setor, tá? Esse é outro ponto aqui que eu já vou entrar com vocês. Então cabe realizar uma análise setorial também, tá, pessoal? Não é só uma análise se a empresa é boa ou é ruim. Cabe analisar uma análise setorial. Quais foram os setores mais prejudicados pela crise? Quais tendem a se beneficiar com o cenário atual, que é a alta do dólar? Quais tendem a se recuperar mais rápido? Será que não compensa você vender as posições que acumulam prejuízo em setores que tendem a demorar mais para apresentar uma recuperação e aportar o caixa em setores mais promissores? Então isso que a gente tem que colocar no papel, tá? Setor de aviação, setor de turismo, setor de transporte, são setores que vão demorar muito para dar frutos de novo. Podem ser que empresas que
possuam bons fundamentos, estejam dentro desses setores, venham a se recuperar. Agora, será que não é mais rentável, se você está com um prejuízo um pouco menor, você não tirar o dinheiro desses setores e colocar num setor, por exemplo, que se favorece com a alta do dólar, que é o setor de papel e celulose, o setor agrícola? Então aí você tem que levar em consideração, tá? Bom, menos é mais. Então aqui entra esse outro ponto que eu estava conversando com vocês, tá? De concentrar a sua carteira de investimentos em uma ou duas empresas de cada setor. Como eu havia mencionado anteriormente para vocês, existem diversas mensagens aí que eu venho recebendo de pessoas que possuem 50, 60, 70 ativos, tá? Isso não está certo, tá? Eu entendo, tá, pessoal? Eu entendo que vocês estejam buscando diversificar as ações da carteira de vocês, tá? A gente sempre ouve aí que diversificar é bacana, diversificar é legal, né? E eventualmente a gente tem tanta informação hoje em dia, tanto acesso à informação, né? A gente busca informação de uma fonte, de outra, a gente acaba juntando tudo, a gente não consegue concentrar aquilo, né? Então, existem pessoas que vão comprando ações por indicação de uma casa de análise, compram ações de indicação de outra, e aquilo vai virando um monte, né? Então, assim, será que vale a pena você carregar tantas posições ao mesmo tempo? Vale a pena você ter Taesa, Energisa, Transmissão Paulista e Neoenergia, todas as empresas do setor elétrico ao mesmo tempo? Não seria mais sensato você concentrar suas posições em uma ou no máximo duas ações, tá? Dependendo aí do tamanho da tua carteira por setor? Então pega, escolhe uma dessas e concentra as tuas posições lá, tá? A gente sabe que os setores eles tendem a andar da mesma maneira, da mesma forma. Então todas as ações do setor elétrico elas tendem a se comportar da mesma forma, tá? Não vai te prejudicar zerar algumas posições de ações que você talvez julgue não ser tão necessário manter e aportar mais em outras do mesmo setor. Assim você concentra mais a tua carteira, né? Porque entendam, pessoal, diversificação em excesso é inútil, tá? Quando o mercado corrige, tudo bem, você fica protegido, você diminui o risco, né? A tua exposição. Agora, quando o mercado resolve dar aquelas pauladas para cima, você fica engessado, você não consegue ter ganhos acima da média. É como se você tivesse comprado em BOVA11, por exemplo. Você está comprado nos 50 e poucos ativos que compõem o índice Bovespa, tá? Você não vai ter ganhos extraordinários. Se você mantém uma carteira com 10 ativos, você vai ter um ganho muito maior, 10 ativos bons, do que se você tivesse comprado em BOVA11, que são todos os ativos de Bovespa, durante um período positivo, um período de expansão, um rally, tá? Então buscar concentrar as suas posições do mesmo setor em uma ou duas empresas é a melhor estratégia. E substituir aquelas empresas, né, que você tem, que talvez não apresentem fundamentos tão bons, estão dentro de setores que vão demorar mais para se recuperar da crise econômica, né, e aportar esse caixa proveniente da liquidação dessas empresas em empresas melhores, tá? Em empresas que a gente sabe que se beneficiam mais, né, com a alta do dólar, ou então eventualmente setor de energia elétrica, que a gente sabe que é mais defensivo, tá? Que você consegue ter retornos melhores, né? Porque entendam que o melhor ativo que a gente tem é o tempo, tá, pessoal? Bom, na hora de fazer os ajustes das posições ou entrar em novos ativos, não deixe de olhar para a parte gráfica também. Tem muita gente que utiliza aí a estratégia do buy and hold e tem um preconceito ou um certo distanciamento da estratégia técnica, né, do âmbito técnico. Então não são só os operadores que se beneficiam com análise técnica, tá? Não são. Se você está buscando alocar capital em alguma ação para o longo prazo, vale observar os padrões gráficos existentes, tá? Utilizar médias móveis de períodos maiores nas escalas gráficas semanais e mensais são uma excelente escolha. Não deixe de checar também o gráfico diário. Então, por exemplo, vamos supor que você queira alocar os teus recursos em Equatorial, tá? Uma excelente empresa aí do setor elétrico, né? De energia elétrica. Bom, por que não entrar então num gráfico mensal, né? E utilizar alguns conceitos de análise técnica? A gente sabe que isso aqui é uma tendência de alta, tá? Qual que é a melhor forma de comprar dentro de uma tendência de alta? Nos movimentos de recuo, tá? Então aqui a gente está no movimento de recuo. Quando a gente coloca uma média um pouco mais longa, de 34 períodos, olha o que acontece. Equatorial a gente vê que ela está numa zona de suporte.
a mesma zona de suporte que deu excelentes outras oportunidades para as pessoas que queriam aportar capital nessa empresa, né, no passado. Então, a gente tende a se beneficiar com isso, tá? A mesma coisa aí com o Itaúsa, que é uma outra excelente empresa. Gráfico mensal. Pega uma média até mais longa, ó, porque Itaúsa tem um pouco mais de volatilidade, do setor financeiro, né? Não é o setor elétrico, que é mais tranquilo. Olha aqui. Pega uma média de 80 períodos, que é essa laranja que eu ajustei ela para 80 períodos. Olha onde que ela está agora. Numa tendência de alta, dentro de um movimento de retração, de recuo. E olha que está batendo, numa região de suporte. Região essa no passado que deu outras excelentes oportunidades para quem soube aproveitar, para quem soube olhar o gráfico em um período maior, tá? Então assim, pessoal, observem também o gráfico, não tenham preconceito com o gráfico. Eu gosto, tá, de olhar esses prazos maiores, mesmo tendo a minha carteira fundamentalista, mesmo tendo a minha carteira de longo prazo, de investimento. Tá? Assim como minha carteira de position, de trade, eu sei que eu vou ficar posicionado por várias semanas num ativo, eu vou lá e dou uma olhada nos fundamentos, dou uma rápida bisbilhotada ali. Tá? Não deixem de olhar também os gráficos semanais, por exemplo, Itaúsa. Tá? Itaúsa tem uma barreira aqui, que é a média móvel de 9 períodos. Tá? De repente, não seria importante você comprar acima dessa barreira? Tá? Ou então, mais aqui para baixo, uma região de suporte? No gráfico diário, se estiver pensando em comprar hoje, não seria mais interessante você comprar quando o papel já tivesse recuado um pouco? Talvez depois de subir 13% não seja a melhor hipótese aí comprar. Então, observar esses pequenos detalhes também, tá, pessoal? Observar esses pequenos detalhes. Bom, enfim, vamos agora para as carteiras de trade, tá? Position trade, swing trade, day trade não vou falar aqui, porque day trade o cara entra e encerra ao mesmo tempo, né? Entra e encerra no mesmo dia. Então agora vamos deixar as carteiras de investimento, as carteiras de buy and hold de lado. Se a sua carteira é baseada em operações trades, né, sejam eles de prazos maiores, como position, ou menores, swing, as atitudes que você deve adotar a fim de reestruturar aí essa tua carteira são totalmente diferentes, tá? Bom, primeiro, você deve estar carregando prejuízo nessas operações por não fazer o uso da ferramenta stop. E aqui vai um puxão de orelha aí, tá? Entenda que se o foco da tua carteira é trade, deixar de utilizar stop é suicídio, pessoal. Você acaba virando um investidor forçado. Foi isso que aconteceu com vocês aí, que tinham uma carteira de trade, não utilizaram stop, então não foram estopados quando eram para ter sido estopados, e agora estão com prejuízos enormes, tá? Carregando posições que não deveriam estar na carteira de vocês por tempo indeterminado. Então, na esperança que algum dia elas voltem aí para o valor de entrada, né? Então, não utilizar stop. Eu vejo muita gente nos comentários dos vídeos aí de análise que eu faço falando que o stop atrapalha. Pessoal, o stop não atrapalha. O stop é uma ferramenta de proteção, tá? Além de engessar totalmente a tua capacidade de entrar em novas operações, evitar usar o stop faz com que você desista da bolsa. Quem não utilizou stop, teve muita gente que acompanhava aqui o meu canal, tá? Via meus vídeos, estava sempre conversando aí com o pessoal, ou por e-mail, ou lá no Instagram. E esse tipo de gente vai falar comigo, ó, Felipe, eu vou deixar de acompanhar o canal, tá? Eu estou saindo da bolsa, porque infelizmente eu fiz algumas compras lá em dezembro, em novembro, que agora eu estou com 60%, 70% de prejuízo, eu não vou vender, eu não vou assumir perdas dessas, tá? Infelizmente, pessoal, isso acaba acontecendo, tá? Então utilizem o stop. Se o sistema operacional de vocês é bom, confie na estratégia dele. Aprenda a utilizar o stop como ferramenta de proteção. O prejuízo de 5, 10, 15% não mata ninguém. Agora, um prejuízo de 50%, 60%, 70%, muitas vezes, pessoal, sinto muito informar isso para vocês, é irrecuperável. Então, aprendam com a lição de utilizar o stop. Só para vocês terem uma ideia, tem uma tabela que mandaram lá no grupo de acompanhamento, eu não vi quem mandou. Segue meu agradecimento aí para o cara que mandou isso. Mas achei muito interessante, tá? Eu nunca pensei em contabilizar isso aqui. Se você perde, por exemplo, 5%, tá? O montante que você tem que ganhar para ficar no 0 a 0, para voltar a ter o que você tinha antes, é de 5%. Então, uma perda pequena, que às vezes é teu stop, não machuca ninguém,
tá? Outro trade que você ganha 5% ou mais já cobre o teu stop. 10% você tem que ganhar 11%. 15% você tem que ganhar 18%. Então repare que vai aumentando a quantia que você tem que ganhar conforme, né, o tamanho do teu risco aumenta. Por isso que eu sempre gosto de utilizar em trades, quem conhece o meu trabalho sabe disso, quem vê os vídeos de position aí no canal, de review, sabe que eu gosto sempre de trabalhar com trades cuja relação risco-retorno é de pelo menos 1 para 2, então você tem um risco de 5, você vai ter que ter um retorno de 10, né? Justamente para cobrir esse tipo de coisa, e nunca trabalhar com riscos maiores do que 15%. Conforme você vai perdendo mais, ó, o cara que perde 20%, ele precisa de 25% para recuperar. Tá, beleza, já é um baita ganho que você tem que ter, né? 25%, ó, se torna inviável, ó, 33%. Quando você perde 30%, você tem que ganhar 43% para voltar ao estágio inicial, para voltar a ficar no 0 a 0. Repara o que acontece quando você perde 50%, você tem que ganhar 100%. Pessoal, ganhar 100% é muito difícil, ainda mais num momento como esse. Um momento de delicadeza, que o nosso mercado não está lá essas coisas. 75%, 300% é o montante que você tem que ganhar, que a tua carteira tem que se valorizar para você voltar a estaca zero. E 90%, tá, é 900%, que é um retorno, cara, um retorno que, sinceramente, é muito difícil você ter um retorno desse, tá? Vai demorar anos e anos você ter um retorno desse, tá? Então, assim, por isso que esses fundos de investimento, eles morrem de medo de cair abaixo de 30%, porque o valor que eles têm que subir depois para se recuperar já é muito grande. Um fundo que cai 50%, considere um fundo que cai 50%, tá? Um fundo que vai sofrer muito nos próximos anos, porque ele tem que subir 100%. Um fundo que cai 70%, 300%, vai demorar no mínimo alguns anos aí para o cara conseguir recuperar o capital investido, tá? Então, assim, só para vocês entenderem, tá, que tem que usar stop. Quando você usa stop, você cai aqui, ó, 5, 10, 15. É possível recuperar esse valor. Agora, quando tu não utiliza o stop, tu cai aqui, ó, aqui. E algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo devem estar sentindo na pele o que é isso, tá? Então, assim, pessoal, infelizmente, tem que utilizar stop. Tem que aprender isso. Carteiras de trade, position trade, swing trade. Vamos lá. A fim de reestruturar a tua carteira, é interessante então que você avalie a força e a tendência de cada ativo cujo objetivo era trade nas diferentes escalas, tá? Acho importante você olhar os fundamentos das empresas também, acho bem interessante. Agora, dependendo de qual for o teu prazo operacional, swing trade, por exemplo, isso não vai afetar muito você. Position é legal você olhar aí os fundamentos das empresas, tá? Mas vai ser mais âmbito gráfico, um âmbito técnico. Você tem que se ligar como é que estão os gráficos dessas empresas, tá? Então, observa o gráfico semanal e observa o gráfico diário, tá? A tendência de alta no gráfico semanal, então vamos supor que você esteja com um ativo que a tendência é de alta no gráfico semanal. Você comprou BTOW na crise, tá? Você comprou BTOW na crise. Vou voltar aqui, gráfico semanal. Você comprou BTOW na crise, deixa eu só botar aqui, pessoal, essa média de 34, que é o que eu utilizo no semanal. Tá? Você comprou BTOW aqui, ó, na crise, ó. Dezembro, aqui, ó, dezembro de 2019, janeiro de 2020, tá? E ela caiu 48%. E você agora está reestruturando a carteira. Você observa o quê? Que esse ativo está muito forte. Ele conseguiu voltar já ao patamar pré-crise. Inclusive ele está rompendo o topo histórico hoje, tá? Então, assim, ativos como esses, que estão com todas as médias no semanal, vou até colocar aqui, exibir marca da água, no semanal, você não vende, são ativos fortes. VEG é a mesma coisa, todas as médias no semanal apontadas para cima, tu não vai vender VEG é um papel forte, tá? Que mais? Marfrig também, ó, tá voltando aos patamares pré-crise. Todas as médias apontadas para cima no semanal. Papel extremamente forte. Agora tu olha um papel fraco. Quer ver um papel fraco? Vou colocar aqui Brasil Malls, né? BR Malls. Ó, este é um papel fraco. Este é o papel que você tem que avaliar, talvez vender. Tá? Talvez vender e aportar em outro papel forte, a fim de recuperar aí esse teu dinheiro. Tá? Então, assim, a tendência é de alta no gráfico semanal, zigue-zague ascendente, todas as médias apontadas para cima, considere manter o ativo. A tendência é de alta no gráfico diário, mas de baixa no semanal,
Identifique os pontos de inflexão nas escalas maiores e adote-os como alvos em um primeiro momento. Considere zerar uma parte da sua posição nessas regiões. Tá? Conduza as operações pela média móvel de 9 períodos no diário. Então, assim, uma operação como BR Malls. Todas as médias apontadas para baixo. Talvez não seja ideal você zerar imediatamente. Talvez a melhor postura que você possa adotar é identificar as regiões de inflexão em prazos maiores, semanal. Então tem a média de 9 períodos, que a gente sabe que é importante. Tem essa região de suporte aqui. Tá? Era de suporte, agora é resistência, que a gente sabe que é importante. Vai no gráfico diário e traça isso aqui como teu alvo. Tá? Bateu aqui, vende uma parte da tua posição. Vai se protegendo, vai preservando o teu capital primeiro. Vai tentando mitigar aí, tá, o risco, diminuir o prejuízo aos poucos. Talvez vender aqui não seja a melhor tua opção, vender aqui, vender aqui. Adota esses pontos, ó. BR Malls tem esse ponto aqui que também é interessante, tá, que pode muito bem vir aqui testar. Média 34, outra região de suporte, zera um pouco aqui, adota esse outro ponto, zera mais um pouco aqui. Quando você vai ver, você diminui o teu prejuízo, tá, que era de 60%, para 30%. Então, a vantagem do cara que tem uma carteira de trade é que ele tem dinamismo, ele pode se movimentar, ele pode trocar as posições dele, tá? Ele pode vender um papel que está fraco, comprar um papel que está mais forte. O investidor, ele não pode fazer isso, porque ele não vai vender um papel, tá, que o objetivo é longo prazo, que o objetivo é buy and hold, ele vai estragar toda a estratégia dele. Então, assim, pessoal, verifiquem isso, tá? E se o ativo está em questão, o ativo em questão está em tendência de baixa em todos os prazos, considere assumir o prejuízo enquanto que ainda há tempo e aportar em ativos melhores, tá? Então, por exemplo, você olha um papel que está extremamente fraco, tá? Gol. Porra, Gol está em tendência de baixa no semanal, está em tendência de baixa no diário, tá? Será que não é melhor pegar a Gol, que é um setor de aviação, que vai demorar bastante para se recuperar, tá? Foi o setor mais afetado aí, e colocar, por exemplo, esse dinheiro numa Magazine Luiza, numa VEG, papéis que estão muito fortes, que estão com todas as médias apontadas para cima, estão em tendência de alta no diário, no semanal, nos 60 minutos. CVC B3 também, tá? Então, assim, pessoal, se liguem nisso, tá? Se liguem nesse tipo aí de coisa, tá? Que mais? Bom, troque fraqueza por força, tá? Se for ter que resumir isso que eu expliquei para vocês, é trocar papéis que estão fracos por papéis que estão fortes, tá? Aproveite aí que a carteira é dinâmica, né? Carteira de trade você pode zerar, você pode comprar de novo, você pode zerar a tua compra, vender outro papel, você tem todo não é engessada que nem a carteira de investimento, né? E analise aí os mais diversos setores e verifique se existe a possibilidade de recuperar as perdas em outros ativos mais fortes, tá? Então, como eu disse, normalmente os setores mais afetados pela crise, tá? Aviação, turismo, transporte, vão demorar mais para se recuperar com relação a outros setores de energia, financeiro, comércio. O setor de comércio está muito forte, construção civil e saúde, tá? Empresas com receita em dólar e custos em real também tendem a se beneficiar do cenário caótico. Você olha, por exemplo, uma SLC Agrícola, empresa de soja, tá? Empresa de soja, empresa de milho, açúcar, receita em dólar, safra recorde aqui no Brasil esse ano, tá? É uma empresa que vai se beneficiar, ó, já está subindo. Olha o quanto ela caiu na crise, 33%, enquanto a maioria dos papéis caiu mais de 50%, tá? Já está voltando para o topo aqui, ó, pré-crise. Então, assim, pessoal, isso que a gente tem que colocar, tá, no papel, isso que a gente tem que considerar, tá bom? Suzano é outra, tá? Suzano é outra baita empresa aí que também é atrelada a dólar, tá? Tem a receita, 70% da receita atrelada a dólar e os custos, a maioria dos custos em real. Então é uma empresa que vai se beneficiar com essa alta do dólar. Bom, o que eu quero dizer para vocês, pessoal, para todo perfil existe oportunidade, tá? Você só tem que selecionar aquilo que é de qualidade, ter bom senso nessas horas e aprender as lições, né? Agora vocês já sabem que tem que utilizar stop, tem que colocar na carteira de longo prazo só papel de qualidade, empresa que dá lucro recorrente e crescente, empresa que tem patrimônio maior que dívida. Não vamos colocar besteira, não vamos colocar porcaria,
tá? Papel que é porcaria tem que cortar. Tá? E aquilo que está forte, aquilo que é de qualidade, tá? No caso das carteiras de trade aí, tem que manter. Beleza, pessoal? Vou encerrar por aqui. Esse era o recado de hoje. Esse vídeo deve ter ficado bem longo aí, mas fico muito feliz pela presença de todos. Um grande abraço para todos e até mais.